informações do Guarani. Marcos Luiz ao vivo. Tá chegando na tela da Band, diz aí Marquinhos. Lá vem o Marcos. Legal, Batista. Lá vem o Marco, hein, Batista, para falar desse Guarani, como você disse, né? Guarani e Avaí, jogo amanhã, 4 da tarde, horário legal para o torcedor que está se mobilizando para comprar o seu ingresso, pelo menos hoje, somente pela internet, né? No meubilhete.com. Mas amanhã, logo pela manhã, a partir das 9 horas até o intervalo do jogo, as bilheterias estarão abertas para que o torcedor do Guarani possa comprar o seu ingresso e prestigiar o time. Lembrando o seguinte, Batista, que os preços, né, a diretoria do Guarani acabou trabalhando alguns valores para a cabeceira, onde o torcedor do Guarani gosta de ficar, os valores são de R$ 40,20, né? Essa é uma situação legal, portanto o torcedor tem aí motivos para acompanhar o jogo envolvendo Guarani e Avaí, jogo de muita história nas duas equipes. E sobre o time, o técnico Daniel Paulista ainda não confirmou os 11 titulares, vai depender da questão do ritmo de jogo, do cansaço dos atletas. Você sabe que a delegação teve esse jogo lá em Pelotas contra a equipe do Brasil, venceu por 1-0, gol marcado pelo Bruno Silva, capitão do time, na cobrança do escanteio do Regis. Como você gosta de falar, não, Batista? Os gols acontecem, em média, em 70% com bola parada, envolvendo 1 ou 2 toques. E foi isso que aconteceu no jogo do Guarani contra o Brasil em Pelotas. Rodrigo Andrade, mais uma vez, deverá desfalcar a equipe. Uma contusão muscular está tirando o jogador desta decisão. O mesmo também se aplica à situação que envolve o Diogo Matheus na lateral direita e a outra questão que também envolve o próprio Júnior Todinho. Os dois, pela questão muscular, problemas musculares de grau 2, desfalcarão o time na partida contra o Avaí. São confrontos diretos. Avaí neste sábado, depois na outra segunda-feira contra o Goiás, também no estádio Brinco de Ouro. A última rodada, todo mundo sabe, vai acontecer contra o Botafogo. O que deixou o técnico Daniel Paulista um pouco preocupado, Batista, e até assim todo mundo ficou pensando nessa situação, porque o Guarani, por exemplo, jogou contra o Brasil lá em Pelotas. Teve toda essa logística complicada, você sabe como é, desce em Porto Alegre, pega busão, a gente já fez várias vezes essa viagem, ela é complicada, a estrada não é fácil. Depois do jogo, o time retornou para Porto Alegre, chegando em Porto Alegre por volta das 3 horas da manhã, veio para Campinas, hoje já treinou, joga amanhã, e aí sabe quando vai jogar? Somente na outra segunda-feira, às 8 horas da noite. É como você gosta de falar, é o incompetente motivado, Batista. É um campeonato maluco, né? Joga seguidamente e depois fica um tempão parado, é uma loucura. É o preenchimento da grade da televisão, acontece esse tipo de situação, né? Mas, de qualquer maneira, para jogadores que estão aí em recuperação, o tempo longo será importante. Guarani enfrenta o Avaí, Júlio Nascimento. Informações do Avaí, como é que vem o time catarinense para enfrentar o Guarani no Brinco, hein, Júlio? Então, o Avaí vem mais descansado, né? Já que vocês estão falando aí de calendário, de tempo de recuperação, o Avaí teve uma semana para se preparar para esse jogo, mas tem uma sequência de 2 empates, né? Não tem jogado bem nas 2 últimas partidas, mas ainda numa situação muito boa dentro do G4, né? O terceiro colocado. Se vencer, o Guarani consegue abrir uma margem muito interessante para o próprio Guarani encaminhar a sua classificação. Então, o time do técnico Claudinei Oliveira está levando muito a sério esse jogo de amanhã no Brinco, né? Claro que o discurso tem sido também de respeito ao Guarani, mas força máxima para enfrentar o Bugre, Gledson, Edilson, Alemão, Betão e João Lucas, Bruno Silva, Lourenço e Jean Kleber, Vinícius Leite, Copete e Getúlio, que é o jogador perigoso do ataque. Esse é o Avaí que entra em campo amanhã, Batistão. E o Celso Congílio, Celcinho fotógrafo, me mandou aqui uma foto 2005 contra o Avaí. Ferreirão era técnico do Guarani. O Bugre colocou 30 mil torcedores no estádio Brinco de Ouro numa partida contra o Avaí. Então é jogo decisivo, a torcida do Guarani precisa comparecer. Daqui a pouco vou perguntar ao Marquinhos sobre o preço do ingresso. Vamos lá, CH, sua análise, o Guarani vai pegar o Avaí, quais são as chances? São boas. Eu espero que a torcida abrace o momento do time, que chegou a 3 rodadas para terminar o campeonato numa situação improvável, mas real, concreta.
O Guarani que teve muitos problemas e está no páreo, sim. E não tem, o Avaí é um time de respeito, mas não é nenhum bicho-papão, não. É um time que tem que ser respeitado. O Guarani tem condição técnica e capacidade para ganhar o jogo. Precisa da paciência e do comparecimento também da torcida no Brinco. E eu espero um grande público. Sobre o time, Batista, existem muitas dúvidas. E a principal delas é no ataque. No meu campo vai jogar o Índio, né? Porque provavelmente, segundo o próprio Marcos Luiz agora na Rádio Bandeirantes, o Andrade dificilmente jogará mais esse Campeonato Brasileiro da Série B. E eu lamento muito isso. E é o Índio o cara de confiança do treinador. Nem adianta achar que vai acontecer outra coisa, porque o Persson nunca fica pronto. A gente, inclusive, levantou isso na Rádio Bandeirantes agora. É um grande mistério o que aconteceu, o que acontece com o Persson, que nunca fica pronto para poder jogar. É lá na frente, Batista. Vai jogar Lucão? Não vai jogar Lucão? Ele vai colocar Alan Vitor de começo? Não vai. De qualquer maneira, jogo pesadíssimo, mas eu acho que o clima, a mobilização pode fazer sim que o Guarani vença o jogo contra o Avaí. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, diz aí, Tigrão. Olha, eu me preocupo muito quando o fisiologista escala mais do que o treinador. Explico. Ninguém se mete no trabalho do Daniel Paulista. Mas ele é orientado, ó, esse está assim, esse está assado, esse está estourando, esse está com risco, esse o CK está muito alto. Essa maratona dessa viagem aí para Pelotas, ela é talvez a viagem mais difícil que os clubes fazem dentro dessa Série B. Sabe por quê? Porque, mas em Belém, e Recife, né? E Aracaju, sabe o que acontece? O cara pega um avião aqui e desce lá. Essa viagem de Pelotas, e vai, e desce em Porto Alegre, e tem chá de aeroporto, e pega ônibus, e pega mais 3 horas e meia, 4 horas de viagem até Pelotas, e faz tudo isso na volta, né? É repetido tudo isso. Então o desgaste é muito grande. O jogo lá que aparentemente estava resolvido porque o Brasil está rebaixado foi pauleira, o Guarani se desgastou demais. Então eu espero que haja uma boa recuperação, que o time entre inteiro e que tenha consciência de que o acesso é amanhã. Ganhou do Avaí, encaminha. E o torcedor tem que entender isso e comparecer em grande número. Vamos lá, encerramento da nossa enquete. O que é que deu aqui, ó? Só fechando, deu o Guarani. 67,9. Muito obrigado para todos que participaram. Marquinhos, preço do ingresso. Bom, Batista, ali ó, tobogã inferior e cabeceira sul, que é a cabeceira do Guarani, com a camisa do Bugre, o torcedor vai pagar R$20. Não é aquilo que o torcedor queria, né? O torcedor queria um valor um pouco menor, mas foi estipulado pela diretoria este valor de R$20. Agora, nas vitalícias e também na cabeceira norte, que é a cabeceira do visitante, os valores são de R$80 o preço normal e R$40 a meia entrada. Lembrando que hoje o ingresso só poderá ser adquirido pela internet, através do meubilhete.com, mas amanhã, a partir das 9 da manhã, já nas bilheterias do Estádio Brinco de Ouro, Batista. Não tem o 40 e 20. Cortaram o Chitão? Cortou a vinheta. Hoje não deu. A gente paga uma fortuna pro Marquinhos, Chitão, eu preciso liberar você. Você já está atrasado aí para alimentar a sucuri. É verdade, Batista. E como o Tigrão é um cidadão viajado, ele conhece muito bem Florianópolis, o CH também, e é um prato muito apreciado lá na Ilha da Magia. Então, um risoto de berbigão para você, Batista. O que é esse bicho aí? Que bicho é esse aí? Risoto de perdigão. Berbigão nada mais é do que um molusco que tem muito ali no litoral catarinense, prato muito apreciado em Florianópolis, Batista. Eu não entendi o que ele falou. Berbigão. E acabou!